No outro vídeo, nós realizamos a divisão de polinômios por chaves. Então, nós temos este mesmo exemplo aqui, né, de x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1, e realizamos a divisão por chaves, tá no outro vídeo. Aqui, nós realizaríamos o mesmo processo, a mesma divisão, só que agora por Brio-Ruffini, pelo método do Brio-Ruffini, certo? No Brio-Ruffini, nós temos que ter em mente que nós vamos ter, então, aqui, né, uma tabelinha, certo? E nessa tabelinha aqui, neste ponto aqui, nós colocaremos a raiz da função daqui de baixo, certo? Como que a gente encontra a raiz da função daqui de baixo? X menos 1 igual a 0, certo? Quanto que é a raiz? Isola o x, x igual a 1. Então, aqui a gente vai colocar o valor de 1, que é a raiz da função daqui de baixo, certo? E nós colocaremos nessa parte aqui os coeficientes que acompanham, né, o x ou o termo independente, né? Então, os termos que acompanham o x ou o termo independente. Utilizando, né, então, o mesmo processo que eu escrevi aqui, ó, então, x ao cubo menos 1 pode ser escrito como x ao cubo mais 0x² mais 0x menos 1, certo? Então, esse aqui, termo independente, é o que a gente chama de A0. O zero aqui é o termo que a gente chama de A1, porque acompanha x elevado a 1. Esse zero é A2, porque acompanha x elevado a 2. E aqui, x elevado a 3, qual é o número que está multiplicando o x elevado a 3 aqui, né? É 1. Então, o A3 aqui, que acompanha o x elevado a 3, ele é 1. Então, a gente vai colocar esses coeficientes aqui, ó, os números que acompanham o x e o termo independente, certo? Então, o número que multiplica x ao cubo é 1, então é ele que a gente vai começar. A gente aqui começa com x ao cubo, certo? Mas se a sua função começa com x², aí você começa a partir do x², certo? Se a sua função começa do x², aí você começa pelo coeficiente do x². Depende você sempre vai começar pelo x de maior grau, certo? Que tiver na função. Então, aqui, 1 é o coeficiente que acompanha o x ao cubo, 0 é o que acompanha o x², 0 é o que acompanha o x e menos 1, termo independente. E aí, como funciona o Brio-Ruffini? A gente vai copiar o primeiro valor que a gente tem aqui, então, se aqui é 1, aqui também vai ser 1. E aí, a gente vai multiplicar com a raiz e sempre somar com o próximo coeficiente. Então, 1 vezes 1 dá 1, mais 0, 1. 1 vezes 1 dá 1, mais 0, 1. 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. E aí, a gente vai separar esse último número aqui, e o resultado desse último número aqui é o nosso resto. Vejam que, como a gente fez a mesma divisão aqui, ó, tinha que ter dado o mesmo resto, certo? E aqui também, aqui são os coeficientes. A gente começa contando de trás para frente, né? Então, esse aqui é o que a gente chama de A0, que é termo independente. Esse é o A1, que acompanha x elevado a 1. E esse aqui é o A2, que acompanha o x elevado a 2, certo? Então, eu tenho 1x², mais 1x mais 1, certo? Então, arrumando aqui os coeficientes, né? Porque 1 vezes x² é o próprio x². x² mais x mais 1 é o nosso quociente, certo? É o resultado da divisão, que deu o mesmo resultado aqui feito pelo método de chaves. Belezinha?